This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy is running from himself. She's been living on the highest. Olá, aqui ao meu lado o Dr. Marcelo Ceron, para falarmos sobre o Novembro Azul. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado novamente pela oportunidade. Doutor, Novembro Azul é uma divulgação no mundo inteiro para divulgarmos sobre a prevenção do câncer de próstata. Eu gostaria então que você falasse o índice, casos aqui na nossa região serrana, aqui em Lages, né, especificamente, sintomas, diagnóstico, tratamento, enfim, a palavra é sua. Pois não. A campanha do Novembro Azul, a exemplo da campanha do Outubro Rosa, que foca a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, o Novembro Azul ele é direcionado então para a população masculina, e o objetivo do Novembro Azul é alertar a população masculina para que faça os seus exames preventivos, para que a gente consiga um diagnóstico precoce do câncer de próstata. Porque o raciocínio é o mesmo, quanto mais precoce, quanto menor o tumor, quando você descobri-lo, maior a chance de curabilidade. E o câncer de próstata ele é o segundo mais comum na população masculina no mundo todo. No Brasil, a estatística do Instituto Nacional do Câncer refere em torno de 69 mil casos por ano, novos casos todos os anos. E ele tem uma característica, esse tipo de tumor, o câncer de próstata, que ele é um tumor muito indolente, muito traiçoeiro, ele é um tumor que não dá sintomas. Silencioso. Bastante silencioso. Então, o que ocorre? Se o homem fizer uma vez ao ano, depois dos 45 anos de idade, o toque retal, que é o exame da próstata, e o exame de sangue do PSA, é possível que ele descubra o tumor de próstata que ainda não está dando nenhum sintoma. Ele não sente nada, mas o tumor já está sendo formado ali. E se ele detectar nessa fase, ele pode curar em torno de 90% de curabilidade. Sim, com certeza. Doutor, hoje quando eu leio esse tema, eu fiquei assim perguntando, mas qual é a causa desse câncer? Como assim? Explica um pouquinho ao nosso público. O câncer de próstata, ele é um câncer que não tem exatamente um fator causal, como por exemplo o câncer de pulmão, o cigarro causa. Um determinante? Não tem. O câncer de próstata, na verdade, ele faz parte, de certa forma, do envelhecimento masculino. Então, assim, aos 50 anos de idade, 7% dos homens já têm algum foquinho de tumor de próstata. Aos 70 anos, uma grande porcentagem dos pacientes já tem câncer de próstata e nem sabe. Então, assim, ele é meio que inerente ao envelhecimento do organismo masculino. O problema é que dentro do câncer de próstata você tem vários subtipos. Então você tem pacientes que vão ter o câncer de próstata e ele não vai trazer problema. Você vai ter a vida normal e ele vai ficar quietinho ali sem trazer problema. Mas você tem subtipos mais agressivos que gostam de espalhar precocemente e trazer risco de vida e o paciente pode falecer da doença. Então, como a gente não tem como prever qual subtipo de tumor de próstata o paciente vai ter, e como ele é um tumor extremamente prevalente na população masculina, essas campanhas vêm de encontro a fazer o diagnóstico precoce no início. A partir do diagnóstico, você tem as armas para procurar a cura com 90% de curabilidade. Com certeza, como é super importante, né, essa prevenção, eu vim aqui contigo falar, a gente comentar, não só realmente nesse mês, mas a gente tem que se prevenir, tem que comentar, tem que conversar com o vizinho, com o pai, enfim, alertar a população, levar o conhecimento, enfim. Eu gostaria que você falasse também, mas esses cuidados de qualidade de vida também tem muito a ver. Tem algumas questões importantes. Se existe algum outro caso de algum outro parente de câncer de próstata na família, então esse homem ele já tem um risco um pouquinho aumentado. Um alerta. Já é um alerta. Então, se já tem algum caso de câncer de próstata na família, os demais familiares do sexo masculino já devem começar a fazer esses exames anuais de prevenção aos 40 anos de idade. Fora isso, o que mais que existe de prevenção? O câncer de próstata está relacionado também com excesso de peso, com obesidade. Então, a atividade física, manter o peso corporal o mais próximo do normal possível, diminui o risco de câncer de próstata. A alimentação com excesso de gordura animal, com pouca fruta e verdura, também pode aumentar um pouquinho o risco de câncer de próstata. Aqueles pacientes muito obesos, aqueles pacientes da raça negra também, a raça negra tem um pouquinho mais de probabilidade de câncer de próstata. Então, são pacientes onde é uma população, na verdade, onde você tem que ter um cuidado um pouquinho mais redobrado. Mas
a prevenção geral não é só para próstata, para todos os tipos de tumores, cai naquelas recomendações simples, mas nem tão fáceis de cumprir. Atividade física, boa alimentação e bom sono. Paralelo a isso, essa campanha, uma vez ao ano, o toque retal e o exame de sangue do PSA. Então, falando em toque retal, como é difícil e o preconceito existe e muito. Muitos não vêm ao consultório, muitos têm, de repente, alguma coisa ali já em vista, né? Então, assim, como é difícil ainda. Exato. É importante sempre bater na mesma tecla que tem que ser feitos os dois exames. O exame de sangue não substitui o toque retal, porque você pode ter alguns tumores que o urologista vai detectar ali no exame físico e não produz PSA no sangue. Então você tem que fazer os dois exames, um é complementar ao outro. E existe um preconceito muito grande, porque hoje, infelizmente, ainda é o que a medicina tem para detectar precocemente, não há outro substituto para o toque retal. Mas esse preconceito vem caindo bastante, essa campanha do Novembro Azul ajuda muito nisso, ela é uma campanha que está ganhando a mídia cada vez mais, você começa a ver na internet, você começa a ver na televisão, artistas, jogadores de futebol, falando abertamente que fizeram o exame, que fazem, e o homem acaba diminuindo um pouco o preconceito. Ainda existe muito, mas já foi mais intenso. E eu penso assim, doutor, aqui na nossa região, que é um povo assim mais tradicionalista, parece que isso tem muito mais a ver, né, com esse povo. Tem. O preconceito aqui é muito, muito forte. Mas sabe que é interessante quando tem essas campanhas, a gente começa a ver, naqueles dias de campanha, a mídia ela dissemina bastante a informação, a gente começa a ver bastante o paciente sendo trazido pela esposa, sendo trazido pelo neto, pelo filho, né? Então isso ajuda a driblar um pouquinho o preconceito também. Com certeza. Ainda falando um pouquinho sobre os sintomas, eu gostaria de repente que você deixasse ao nosso público assim, o que esse homem pode perceber no seu corpo? Então assim, uma grande maioria dos pacientes que desenvolvem câncer de próstata não tem sintomas. Por isso que é importante fazer o exame de sangue e o toque prostático para você fazer o diagnóstico precoce. Quando a doença já está em fase um pouquinho mais avançada, aí que normalmente os sintomas vêm. Mas, a grosso modo, qualquer sintoma de alteração no ritmo urinário. Então, aquele paciente começa a ter alguma dificuldade para urinar, começa a acordar mais vezes à noite do que o normal para urinar. Esses são sintomas que pode ter alguma coisa errada com a próstata. Não necessariamente que seja câncer. Além disso, sangramento ao urinar, dor ou desconforto no momento da relação sexual, esses são sintomas de alerta para que o homem procure o urologista. Não necessariamente ele está com câncer de próstata, mas é um alerta que pode ser levado em conta. Com certeza, tirando dúvidas, né? De repente fazendo algum exame, é sempre bem-vinda a ideia. Exatamente. E a qualidade de vida e fazer esses exames preventivos. Então essa campanha vem de encontro a diminuir o preconceito. Essa campanha também é importante para que os órgãos responsáveis, né, pela saúde pública do país também facilitem o acesso da população à consulta com um especialista, que no caso da prevenção de câncer de próstata é o urologista, o especialista responsável. Então nós precisamos ter na rede pública o acesso ao urologista facilitado, nós precisamos ter o acesso ao exame de sangue também, né? E a campanha vem de encontro a pressionar para que a rede pública se estruture para essa prevenção. Com certeza. Doutor, nesse trabalho que você vem desenvolvendo aqui na região, como que você vê o índice aqui em Lages, ou aqui na Redondeza, ou aqui na Mures? Aumentou, não? A incidência, ela segue os padrões do Brasil, né? A gente tem um pouco mais de câncer de pele aqui na região sul, mas em geral, o câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer de mama segue a proporção da população brasileira. Mas no mundo todo a gente vive uma epidemia de câncer. A população está vivendo mais tempo, ela está envelhecendo, quanto mais idoso o paciente, maior a chance de desenvolver tumor. A alimentação da parte ocidental do mundo, ela é rica em gordura, o sedentarismo associado, esses são fatores geradores de câncer. Ainda tem uma grande parte da população que fuma, que é um outro grande causador de câncer, né? E a poluição ambiental também. Então, no mundo todo se está vendo uma explosão do número de novos casos de câncer. Mas a gente sempre tem que repetir. Câncer são mais de 100 tipos de doenças diferentes. É bastante. Bastante, mas cada uma é uma doença diferente. Então, câncer de pulmão é uma coisa, câncer de rim é outra, câncer de mama é outra.
Dentro de cada tipo de câncer, você tem vários estágios também. Então, cada caso é um caso. E cada paciente é um paciente também. Cada paciente é um paciente. Mas muitos pacientes descobrem um tipo de tumor, um tipo de câncer curável. Infelizmente não são todos, mas uma grande proporção tem cura. Então, câncer de próstata, você tem 90% de chance de cura se descobrir na fase inicial. Câncer de mama, é perto de 80% da chance de cura. Então, o diagnóstico de câncer não é uma sentença de terminalidade necessariamente. Tem que ver cada caso, cada paciente, pode ser muito diferente um caso do outro. Verdade. Falando um pouquinho sobre a pílula do câncer, da cura, enfim. Assim, a fosfo, que é esse medicamento que não é bem um medicamento ainda, a fosfo é uma molécula, uma substância. É em estudo? Ela não chegou a ser estudada, aí que está o problema. Então, ela é uma substância que no microscópio, a hora que olharam, ela realmente inibiu o crescimento de algumas células cancerígenas. Mas assim como a fosfo, existem centenas de substâncias que, se você olhar no microscópio, inibe a célula cancerígena. O problema é que quando você faz um estudo, produz um remédio baseado nessa substância, uma grande parte delas, quando você vai usar no ser humano, não funciona, infelizmente. Aquelas que funcionam, e parece que a fosfo é uma molécula promissora, que pode um dia vir a ser transformada num tipo de quimioterapia, a gente ainda não sabe em quais tipos de câncer que ela vai ser útil. É isso que eu ia perguntar. Exato. Então, assim, a gente não tem estudo para saber se ela realmente funciona em quais tipos de câncer. A gente não sabe ainda qual é a dose segura. É um comprimido? É 2? É 3? Ninguém sabe. A gente não sabe se ela funciona na forma de comprimido. Será que ela não deveria ser feita por um soro na veia? Será que ela não é inutilizada no suco gástrico? Nada disso foi testado. E, além disso... Simplesmente é lançada a ideia e... porque foi lançado a ideia antes de se fazer os próximos passos, né? Então, assim como a fósforo, existe uma série de outras substâncias que no microscópio parece que é uma medicação promissora, mas depois de 5, 6 anos, 8 de estudos, é que se chega à conclusão, realmente funciona no tipo de tumor X, e depois você ainda precisa testar para saber se esse medicamento novo que foi testado, se ele é melhor do que aquele que existe atualmente. É assim que funciona, que a coisa evolui. Então, a fósforo, como ela caiu na mídia, na internet, e houve relatos assim, entusiasmados, mas sem uma base científica, e como a gente tem muitos pacientes que, infelizmente, já esgotaram os recursos da medicina tradicional, a gente compreende também essa parte. Qualquer notícia de que existe alguma coisa que realmente o pessoal vai atrás. A gente tem que dá uma esperança. Sim, a gente tem que compreender. Mas a fósforo parece ser uma falsa esperança. Então, é uma coisa assim... O que eu penso da fósforo? Pode ser que daqui a alguns anos os estudos comprovem que ela tem alguma eficácia contra algum tipo de tumor, dificilmente vai ter contra todos, e aí a gente vai poder saber se vale a pena usar, se ela é mais eficaz ou não do que o tratamento atual que a gente tem hoje. No momento, a gente ainda não tem como prescrever ou como avaliar a eficácia, porque não existe nenhum estudo científico com base séria comprovado. Doutor, em questão de tratamento, o que há de novo? Aí é uma coisa bastante positiva. O arsenal terapêutico, ou seja, a lista de medicamentos que o cancerologista tem hoje em dia para combater os diferentes tipos de câncer nos seus diferentes estágios, ela está cada vez maior. Então, todos os anos, graças à pesquisa clínica, principalmente americana e europeia, você começa a ter diversos novos medicamentos, esse sim, com teste clínico, já testado em ser humano, e já com eficácia comprovada. E a grande revolução que a gente está vendo é que esses novos medicamentos, eles não são mais quimioterapia, que é um medicamento mais tóxico, que tem uma série de efeitos colaterais, mas sim medicamentos revolucionários que, na verdade, o que eles fazem, esses novos medicamentos, são estimular o sistema imunológico do próprio paciente a eliminar a célula tumoral. Que show! E isso tem revolucionado, e nos próximos anos a gente vai assistir uma série de medicamentos novos que vão substituir, a gente vai praticamente abandonar a quimioterapia tradicional. Nós já temos alguns tumores onde já se tem esses medicamentos em prática, e o que esses medicamentos fazem, eles são imunoterápicos. O que eles fazem é fortalecer o sistema imunológico para que o próprio sistema imunológico, que estava, digamos assim, dormente e permitiu que o câncer aparecesse, que esse sistema imunológico elimine a célula cancerígena. Esse é o futuro da oncologia. E a evolução tem sido muito rápida.
muito rápida mesmo. Então a gente tem esperança que nos próximos 5, 10 anos, a gente praticamente abandone a quimioterapia tradicional e use esses medicamentos mais inteligentes, digamos assim. Nossa, amém, né? Bacana mesmo. Um recado final, então, ao nosso público. Agradecer a oportunidade, né? E a palavra é sempre a mesma, é diagnóstico precoce. Então, procurar manter a atividade física, procurar manter uma boa qualidade de vida, fazer seus exames periódicos, a mulher procurar o ginecologista, procurar o mastologista, e os homens procurarem o urologista, evitar o cigarro, e com isso a gente tem uma probabilidade, caso venha a desenvolver tumor, de pegá-lo numa fase bastante curável. Ok. Obrigada por esse bate-papo, de dispor deste momento, de estar aqui conversando conosco. À disposição sempre que precisar. Valeu. Obrigado. Novembro Azul. Diga não ao preconceito e sim à vida. Vitrine Plus.